Continuamos o vídeo de ontem, República Cleptocrática do Brasil-Venezuela. Você sabe o que é cleptocracia, né? Então eu não vou explicar, porque não caberia aqui então. A esquerda, ela entrou no poder no Brasil deslumbrada, destruindo tudo que foi construído nos últimos 4 anos. Em 24 dias, já cortaram a água encanada lá do Nordeste, desligaram as bombas que levavam a água do Rio São Francisco lá para o sertão, desativaram a internet grátis implantada pelo Bolsonaro, acabaram com a Secretaria de Alfabetização, anularam os decretos sobre posse ilegal de armas, tirou o Brasil do Acordo Internacional sobre Aborto, eliminou o Programa de Educação Digital e está sabotando a Lei do Saneamento Básico. Enfim, o Lula eliminou o Programa de Educação Digital, né, e ofereceu dinheiro agora para o BNDES, às republiquetas comunistas falidas aqui da América Latina, Argentina, Venezuela, Cuba, Nicarágua, etc. Né? E quando acabar essa lista de objetivos de destruir o país, eles vão partir para o expurgo das pessoas que são contrárias. Vão criar campo de concentração, fuzilamento por atos antidemocráticos, ou seja, quem é que vai ser penalizado? As pessoas que são de direita, os antipetistas, antirrevolucionários, direitistas ou anticomunistas. Essas pessoas serão perseguidas. Prestem atenção no que eu vou dizer, pessoal. Eles estão fazendo no Brasil, nas barbas das Forças Armadas e dos políticos vendidos lá do Congresso, o mesmo que o chavismo fez na Venezuela, Hugo Chávez. O que ele fez? Bom, primeiro ele ganhou as eleições lá naquela época, não sei como, e ele criou um poder executivo só formado por um grupo de comunistas. E aí ele aparelhou o judiciário, que passou a trabalhar em conluio com ele. O Congresso foi controlado pelo partido dele, que era o executivo, seja através de compra de apoio, seja através de ameaça, ele cooptou mais da metade do Congresso. E depois as Forças Armadas ele cooptou, ele pegou os generais melancias lá e cooptou os generais tudo pro lado dele, com uma ameaça de promoção, aumento de salário e alguma vantagenzinha aqui ou acolá, um posto de comando, uma coisa assim. E quem não aderiu foi expurgado. E a imprensa toda alinhada com eles, jornalistas chapa branca trabalhando para a esquerda. Aqueles jornalistas que eram contrários, ou eram esses internautas aí, blogueiros, foram todos perseguidos e censurados. E a perseguição implacável que ele fez contra os opositores, até hoje. Então esses 6 exemplos aí, essas 6 estratégias que ele usou, foi para eliminar totalmente a oposição e implantar o socialismo bolivariano. Aqui no Brasil, vocês estão notando alguma diferença? Alguma coisa que eu falei aqui não está de acordo? Diga aí na descrição. E qual é o sentido de demolir uma casa que foi construída e está no lugar certo, se até agora o governo não mostrou nenhuma inclinação para construir coisa nenhuma, competência para fazer nada? A única proposta para o mundo real é criar um novo imposto sindical, censurar opositores, cobrar imposto de renda para quem ganha mais de um salário mínimo e meio, essas coisas que vocês viram aí. Então, meus amigos, nenhum governo fica mais forte ressuscitando impostos que já foram mortos. E eles querem ressuscitar o imposto sindical, por exemplo. Né? Não pode sobreviver miragens como uma moeda única para a América Latina, que é um absurdo que eles falam. Não podemos sobreviver ao arroz orgânico do MST, que ia salvar o Brasil. Nunca vi esse arroz. Né? E outra coisa também, por exemplo, a inflação. Nós temos que encarar a inflação. Qual é o plano que eles têm a respeito desse assunto de inflação? Né? O Lula recebeu um Brasil com inflação abaixo de 6% ao ano. E seu plano será para manter isso aí, para reduzir isso aí, ou vai deixar a inflação disparar? Eu não vi planos ainda sobre isso. A extrema pobreza que eles falam aí, hoje ela está aqui no Brasil abaixo dos números do Banco Mundial. Né? É bem menor do que aquela pobreza detectada em 1980, quando esses índices de miséria começaram a ser medidos. Né? Esta encerra, por exemplo, em 2% da população, em cerca de 2%. Né? Então o governo vai ser capaz de diminuir essa cifra para menos de 2%, ou vai impedir que ela aumente nos próximos anos? Como é que vai ficar isso?
E o desemprego? Bom, hoje ele estaria abaixo da década de 2015 lá, e no ano passado, 2022, foram criados mais de 2 milhões de empregos, conforme as estatísticas, né? E será que essa república cleptocrática do Brasil-Venezuela vai fazer melhor do que isso? Vai melhorar essa situação do desemprego? A atual renda média do trabalhador está acima de R$ 2.700. Será que vai melhorar até o final desse ano? E o saldo da balança comercial de 2022, que foi superior a 60 bilhões de dólares, será que vai baixar ou vai aumentar? Então, criar o Ministério do Índio é fácil. E agora, criar emprego, gerar renda é outra história. Criar 37 ministérios para acomodar a companheirada é fácil. Eu quero ver gerar emprego, trabalho, renda e qualidade de vida nas pessoas. Bom, promessas de censurar as redes sociais não geram renda. É muito bom, mas não geram renda. Outra coisa, censurar as redes sociais, 120 milhões de pessoas dizem que passam fome no Brasil. Isso foi o que disse a ministra do Meio Ambiente lá em Davos, naquela reunião dos ricos lá. Então, não produz miseráveis que não existem. Não adianta nada contar narrativas, criar narrativas. As apresentadoras da Rede Globo aí, elas podem ficar o resto da vida falando umas com as outras através das paredes, mas não conseguem o índice de inflação e nem aumentam o salário mínimo de ninguém. Só ficam falando. Os bons resultados de verdade são uma utopia, em se tratando de armação minoritária como esse governo do Nove Dedos aí. No mundo real, é que a maioria do povo brasileiro não gosta do esquerdismo. Não tem consciência, mas não gosta. Nem do petismo e nem do modelo que eles estão pregando aí todos os dias. É o todes. São os números que dizem isso. Nessas últimas eleições aí, são dados do próprio TSE aí, 60% dos eleitores, que são no Brasil quase 150 milhões de pessoas que votam, 60% não votaram no Lula. Portanto, 90 milhões de pessoas não votaram nele. A votação foi praticamente rachada ao meio entre o Lula e o outro candidato. E muitos se abstiveram, teve 30 milhões de abstenções, outros votaram em nulos e outros votaram no Lula unicamente por ignorância ou por aversão, por não gostarem do Bolsonaro, porque ele não se vacinou, porque ele dizia palavrão, porque ele era isso, porque ele era aquilo, porque chamavam ele de miliciano e não votaram nele. Então, quantos de fato apoiaram o lulismo entre esses 215 milhões de brasileiros? Quantas pessoas votaram no Lula? Olha, não sei se dá 50 mil, não dá, mas tudo bem, vamos supor que dê. Então ele tem que respeitar os 57 milhões que votaram na direita, que devem ser respeitados, que não são minoria, porque essas pessoas têm família e se multiplica muito mais. Então, meus amigos, para um país acostumado com a escravidão e com a ditadura, como o caso da China, a Rússia, as republiquetas latino-americanas aqui, Nicarágua, Cuba, Venezuela, não faz diferença nenhuma se o governo tem maioria ou minoria, não faz diferença para eles. Agora, para nós, isso é super importante, porque nós somos uma democracia, onde a maioria deve ser considerada, a maioria deve ser respeitada. Tá, meu pessoal? Pessoal, inscreva-se no meu canal, César Ramos da Extravox. É importantíssimo isso para mais pessoas poderem tomar conhecimento disso, ter consciência disso, aprender alguma coisa com o que eu vou deixar aqui na descrição. Tem um livro maravilhoso, está de graça na internet, O Retrato de Oswaldo Peralva. Foi um livro escrito lá na década de 50, da editora Atibaia. Tem edições aí em PDF no YouTube, ou talvez no Google. É muito importante saber como é que o comunismo cresceu no Brasil e se infiltrou e ficou. E o filme documentário aqui, Eleições do Fim do Mundo, tá o link aqui do YouTube para vocês verem esse filme, para terem consciência do que aconteceu nas eleições, o que eles fizeram, a manobra que eles fizeram, o jogo de cartas marcadas para eleger o petismo, né? Não estou falando de fraude, não estou falando das caixinhas mágicas, nada. Vocês têm que saber da realidade, né, pessoal? Essa realidade que é cruel e dói muito. Boa sorte a todos.